pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ana e hoje a gente vai falar de sexo, como sempre. Na verdade, a gente vai falar do sexo que a gente não anda fazendo, ou pelo menos do sexo que andam falando que a gente não anda fazendo. Ficou confuso? Peraí, eu explico. Você estava enterrado num sarcófago nos últimos, 10 anos e não tá sabendo? Aparentemente a minha geração, a geração Y, ou os millennials, é responsável por todas as desgraças do mundo atual. Tem um monte de gente dizendo que a gente faz meio que tudo errado, tá matando todas as indústrias, etc. Uma das últimas tendências aí do que os millennials andam fazendo de errado é que aparentemente a gente não tá fazendo sexo. Então pesquisas aí, várias matérias falando que os millennials andam transando muito menos do que as gerações anteriores. Estamos passando por uma espécie de recessão sexual. Recessão sexual. Daí eu resolvi fazer esse vlog pra gente discutir um pouquinho se é realmente isso que tá acontecendo. Como eu falei, tem vários artigos e algumas pesquisas. Eu vou deixar as pesquisas mais importantes aqui nos links de baixo, porque realmente são muitos links. E listando uma série de motivos pelos quais a gente tá transando menos. Estresse, ansiedade, insônia, incerteza sobre o futuro, que faz com que a gente não tenha muita cabeça para pensar naquilo. E além do mais, a gente tem um estoque ilimitado de pornografia na internet que pode satisfazer os nossos desejos. Mas também tem um outro lado disso, tem contra-pesquisas e outros artigos que dizem que na verdade não é nada disso que está acontecendo, que essas pesquisas elas são meramente quantitativas, ou seja, elas são baseadas em perguntar quantas vezes você transou no último ano. Esse número pode não significar muita coisa. É um número que a gente tem para comparar de geração com geração. E nesse estudo comparativo, realmente, a gente transa em média menos vezes do que as gerações anteriores quando tinham a mesma idade. O que isso significa? Bom, eu vim aqui dar a minha opinião como millennial. A geração X, uma geração pioneira em termos de experimentação sexual e que é uma geração que teve mais liberdade em termos de viver a juventude, experimentar o sexo, drogas e rock and roll. Porém, também é a geração que, ao mesmo tempo que estava atingindo a maturidade sexual, foi a geração que vivenciou a epidemia do HIV quando ele surgiu e no seu ápice. E isso muda muita coisa. A epidemia de HIV, ela representou uma ruptura, né? Um trauma. A gente vinha de uma libertação sexual, de uma maior possibilidade de experimentação e de repente o sexo passa a ser perigoso. De repente, toda aquela liberdade, aquela experimentação passa a ser vista como um risco. Tem a geração dos baby boomers, que em comparação com a geração X, é uma geração muito mais reprimida sexualmente. Apesar de ter crescido com uma certa abertura sexual, a segunda onda do feminismo, etc, ainda é uma geração que está muito apegada aos valores tradicionais da sociedade, então a família, né? Em que o sexo é uma coisa proibida que tem que ser feito meio que escondido. A impressão que eu tenho é que na juventude das pessoas que hoje têm, 60, 70 anos, existia sim muita experimentação sexual, mas era tudo, sempre foi tudo, extremamente escondido. Eu acho que rolava muita putaria. Tipo, meio que tudo valia desde que fosse por baixo dos panos, sabe? O sexo é uma coisa pra ser feita, então você atende aos seus impulsos mais primários na hora que eles aparecem, desde que ninguém fique sabendo. E a gente? Na minha experiência pessoal, acho que é muito complicado a gente medir quem faz mais ou menos sexo. Mas o que eu acho e o que eu observo é que nós somos uma geração muito curiosa em relação a sexo. Eu sou uma millennial, né? E eu tenho aqui um vlog em que eu falo sobre esse assunto, um blog também. E como eu, existem várias pessoas na minha faixa etária que estão falando sobre esse assunto, discutindo sexualidade, identidade sexual, falando sobre orgasmo, falando sobre saúde sexual. Acho que a gente tem grande interesse nesse tema. Nós também somos uma geração que, sim, a gente tem pornografia à nossa disposição e a gente cresceu, né, com a pornografia desde a puberdade sendo uma realidade na nossa vida. Eu acho que isso, sim, muda a nossa maneira de lidar com o sexo. A gente é a geração que veio depois da geração X, então a gente cresceu com mais liberdade, com mais acesso à informação em relação ao sexo,
mas também com senso de responsabilidade. Acho que é muito complicado também a gente colocar todos os indivíduos de uma geração numa mesma caixinha e falar, todo mundo age desse jeito. Não acho que é verdade. Mas também acho que existe uma tendência, digamos, de geração em geração de agir de determinada maneira. Se eu acho que a gente faz menos sexo do que as gerações anteriores, talvez. Mas eu acho que a gente talvez esteja fazendo sexo melhor. A gente está refletindo sobre o que a gente quer em relação ao sexo, quais são as práticas que realmente nos satisfazem, o que é que a gente espera do sexo, o que é que a gente espera das pessoas com as quais a gente está se relacionando. Ter mais consciência do nosso corpo, mais consciência dos nossos desejos, mais consciência da importância do consenso numa relação sexual. Eu acho que talvez a gente esteja fazendo um sexo mais verdadeiro, com mais responsabilidade. E eu acho que isso é uma coisa boa. Porque no fundo, a grande questão não é com quantas pessoas você transou, né? Ou quantas vezes você transou, mas se essas vezes valeram realmente a pena. E eu acho que a gente tá mais preocupado com isso. Esse é um assunto bem complicado e tem várias nuances, então se você pensa diferente de mim ou se você queria acrescentar alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o like aqui embaixo e de se inscrever no meu canal para não perder os próximos. Passa lá no meu blog também, o link tá aqui embaixo. Lá tem mais textos, mais materiais sobre esses assuntos todos, tá bom? Até a próxima, tchau!